Oliver tinha 8 anos quando seu irmão o olhou pela última vez como se ele fosse da família. Depois daquele dia, olhou para ele como quem olha para um problema resolvido. O banimento não foi violento. Não houve golpes, não houve sangue, não houve o tipo de drama que se esperaria de 2 filhos do Omni-Man. Foi pior do que isso. Foi frio. Foi calculado. Foi o Imperador Mark dizendo ao seu irmão mais novo, em voz baixa e sem desviar os olhos dele, que ser humano em um universo Viltrumita não era uma tragédia, era simplesmente uma conveniência que ele não podia mais tolerar. Hoje vamos explorar o que aconteceria se o Imperador Mark tomasse a decisão de banir Oliver, seu irmão meio-humano, por considerá-lo fraco demais, sentimental demais, tudo aquilo que o Império Viltrumita despreza. E já te adiantamos uma coisa, o que começa como um ato de frieza política se transforma, no trecho final desta análise, na razão pela qual o próprio Império começa a se fragmentar por dentro. Para entender o peso dessa decisão, precisamos entender quem é Oliver e o que ele representa dentro da dinâmica do Imperador Mark. Oliver Grayson, conhecido mais tarde como Kid Omni-Man ou simplesmente Jovem Omni-Man, dependendo da linha temporal, é filho de Nolan Grayson e Andressa, uma mulher nativa do planeta Trasha. Isso o torna biologicamente híbrido, metade Viltrumita, metade Traxiano, com uma pitada do legado humano que Nolan carregou durante 20 anos na Terra. Na série canônica, Oliver cresce com a velocidade acelerada própria de sua biologia mista, mas também com uma sensibilidade moral que o aproxima mais de Mark do que de Nolan. Na linha temporal do Imperador Mark, essa sensibilidade moral não é um traço admirável. É um sinal de contaminação. O Império Viltrumita tem uma posição clara sobre a mistura de raças. Os híbridos são úteis se demonstrarem capacidade combativa superior, e são descartáveis se não a demonstrarem. Oliver, em seus primeiros anos, não demonstra nada que impressione um Viltrumita de potência total. Mas há algo mais importante do que o poder físico neste cenário. Oliver, ao contrário de Mark nesta linha temporal, ainda faz perguntas. Ele ainda hesita. Ele ainda olha para os planetas conquistados e sente algo que o Império chama de fraqueza e que nós chamaríamos de empatia. E para o Imperador Mark, que suprimiu essa mesma parte de si mesmo durante anos a um custo enorme, ver isso em seu irmão mais novo não é algo terno. É um espelho que ele não quer enfrentar. O momento do banimento não surge de um único incidente. Surge de um acúmulo. Durante meses, Oliver esteve fazendo exatamente o que o Império proíbe, relacionando-se com os habitantes dos planetas sob a administração Viltrumita como se fossem iguais, questionando ordens de pacificação diante de outros oficiais, e em pelo menos uma ocasião documentada, intervindo para evitar a execução de civis em um planeta em processo de submissão. Cada um desses atos chega aos ouvidos do Imperador Mark não como relatórios frios de inteligência, mas como algo mais pessoal, porque os oficiais que os reportam fazem isso com uma expectativa implícita. Há de que o Imperador demonstre que as regras se aplicam a todos, incluindo seu próprio sangue. O Império Viltrumita foi construído sobre a ideia de que a genética define o valor, mas a disciplina define a lealdade. Um Viltrumita que mostra compaixão por raças inferiores não é simplesmente fraco. Ele é potencialmente perigoso porque semeia dúvidas nas fileiras. Mark convoca Oliver em particular. Não há testemunhas na sala. Isso também é importante, porque significa que Mark ainda concede ao irmão a dignidade de uma conversa sem audiência, o que revela que alguma parte dele, enterrada sob camadas de ideologia Viltrumita, ainda reconhece o vínculo. A conversa é curta. Mark não grita. Não acusa. Simplesmente diz a Oliver que seu comportamento é incompatível com o Império, que não pode protegê-lo indefinidamente das consequências e que a única alternativa a uma sanção formal dentro do sistema Viltrumita é o banimento voluntário para um planeta neutro. Oliver tem duas opções, ir embora ou se submeter a um processo de reeducação Viltrumita que todos naquela sala sabem que não é reeducação, mas a supressão sistemática de tudo o que o torna quem ele é. Oliver escolhe ir embora. E Mark o deixa partir sem um abraço, sem olhá-lo nos olhos no último momento, sem dizer nada que se pareça com um adeus. Oliver aterrissa em um planeta na periferia do espaço conhecido, longe das rotas de conquista Viltrumita, o suficiente insignificante para que o Império não tenha interesse nele, mas habitado bastante para que Oliver não esteja completamente sozinho. O planeta não tem nome nos registros Viltrumitas. Ele tem apenas coordenadas. O que Oliver encontra ali não é selvageria ou primitivismo. Ele encontra uma civilização em desenvolvimento médio, tecnologicamente inferior à Terra, mas com uma estrutura social complexa e, o mais importante para este cenário, com memória histórica de contatos prévios com forças externas. Eles já foram visitados antes. Já foram ameaçados antes. E sobreviveram desenvolvendo algo que nenhum Viltrumita valoriza, mas que Oliver reconhece de imediato: redes de alianças entre espécies diferentes. Oliver passa seus primeiros meses ali em um estado que poderíamos descrever como um luto funcional. Ele continua sendo fisicamente superior a qualquer ser naquele planeta. Continua tendo capacidades que os fazem olhar para ele com uma mistura de assombro e desconfiança.
Mas, pela primeira vez na vida, não há uma missão, não há um império dizendo o que fazer com esse poder, e essa ausência de direção externa o obriga a fazer algo que os Viltrumitas consideram desnecessário: decidir por si mesmo que tipo de ser ele quer ser. E é nesse processo de decisão que Oliver começa a se transformar em algo que o Imperador Mark não calculou quando baniu. Ele não se torna um refugiado amargurado. Ele se torna um organizador. Usando seu conhecimento interno do Império Viltrumita, suas rotas de expansão, seus métodos de conquista e suas vulnerabilidades logísticas, Oliver começa a construir silenciosamente o que poderíamos chamar de uma rede de alerta antecipado para civilizações no caminho da expansão Viltrumita. 2 anos se passam. O Império Viltrumita continua sua expansão com a eficiência característica que o Imperador Mark aperfeiçoou, mas, em 3 ocasiões separadas, planetas que deveriam ter sido surpreendidos por vanguardas Viltrumitas estavam preparados. Não com tecnologia capaz de deter um Viltrumita de potência total, mas com algo mais irritante em termos estratégicos, com populações evacuadas, com registros destruídos, com recursos ocultados. Planetas que deveriam se render em semanas levaram meses porque não havia infraestrutura para capturar nem liderança para submeter. A inteligência Viltrumita demora a ligar os pontos, mas quando faz, o perfil do responsável é inconfundível. Alguém com conhecimento detalhado dos protocolos de vanguarda Viltrumita, alguém com acesso prévio a informações confidenciais de rotas de expansão, alguém que entende exatamente como o Império funciona por dentro. A lista de suspeitos é curta. Na verdade, tem apenas um nome. Quando o relatório chega ao Imperador Mark, a sala fica em silêncio. Seus assessores esperam uma reação de fúria, uma ordem de caçada imediata, uma demonstração de que o banimento foi um erro que agora será corrigido com violência. O que eles obtêm é algo mais inquietante. Mark lê o relatório completo sem mudar de expressão, fecha-o e diz uma única coisa: que quer Oliver trazido vivo e sem ferimentos, e que qualquer oficial que o machuque responderá diretamente a ele. Essa ordem gera mais conversas nos corredores do Império do que qualquer conquista recente. Porque os Viltrumitas entendem a força. Entendem a dominação. Mas não entendem porque o Imperador iria querer vivo alguém que está sabotando ativamente sua expansão. A menos que a razão não seja política. A menos que a razão seja outra coisa completamente diferente. Oliver não foge quando detecta que os batedores Viltrumitas estão se aproximando do seu planeta. Isso também é importante. Ele poderia fazer isso, tem tempo suficiente e conhece as rotas bem bastante para desaparecer na periferia do espaço por mais alguns anos. Mas ele não foge porque fugir significaria abandonar as pessoas que ele passou 2 anos protegendo, e Oliver já tomou aquela decisão interna que mencionamos antes sobre que tipo de ser ele quer ser. Ele se entrega. Com condições. Exige que o planeta sob sua proteção seja declarado neutro nos registros Viltrumitas, e que nenhum oficial tenha autoridade para iniciar um processo de conquista sobre ele sem a aprovação direta do Imperador. É uma exigência absurda sob a perspectiva do Império. Também é exatamente o tipo de exigência que apenas alguém que conhece o Imperador Mark de forma pessoal se atreveria a fazer, porque sabe que há uma parte de Mark que ele ainda não conseguiu apagar por completo. O reencontro ocorre em uma sala que Mark escolheu deliberadamente sem assessores ou testemunhas, replicando as condições da conversa do banimento. Oliver chega com 2 anos de experiência no exterior do Império gravados em cada movimento. Ele já não é o menino que fazia perguntas incômodas nos corredores Viltrumitas. É alguém que pegou seus valores, testou-os contra a realidade de um universo hostil e decidiu mantê-los de qualquer maneira. Isso, paradoxalmente, o torna mais Viltrumita no sentido mais profundo da palavra, não na ideologia do Império, mas na determinação pura que define a espécie. Mark e Oliver se olham. E Mark faz algo que seus assessores nunca saberão, porque não há ninguém na sala para ver. Ele concede a exigência. O planeta é registrado como neutro. Não porque seja taticamente conveniente, mas porque, no momento em que Oliver se recusou a fugir para proteger os outros, Mark viu algo que ele mesmo perdeu em algum ponto do caminho rumo ao trono, e não pôde castigá-lo por isso sem castigar também a memória do que um dia foi. O que este cenário revela não é uma história de redenção simples ou de confronto épico entre irmãos. Revela algo mais incômodo e mais interessante, que o maior erro estratégico do Imperador Mark não foi banir Oliver, mas sim acreditar que poderia banir também a parte de si mesmo que Oliver representava. O Império Viltrumita, nesta linha temporal, tem um problema que nenhuma conquista pode resolver. Seu líder é um ser que escolheu suprimir sua humanidade, mas não conseguiu eliminá-la, e toda vez que essa humanidade suprimida encontra uma saída, faz isso por meio de decisões que o Império não consegue processar com sua lógica habitual. A ordem de trazer Oliver vivo, a reunião sem testemunhas, a concessão da exigência. Nenhuma dessas ações faz sentido dentro da ideologia Viltrumita pura. Todas fazem sentido se você entender que Mark nunca foi completamente o imperador que tentou construir para si mesmo. Oliver, por sua vez, sai deste cenário como algo que o universo de Invincible raramente produz,
Alguém que foi colocado à prova pelas piores condições possíveis e escolheu consistentemente ser melhor. Não mais forte. Melhor. E essa distinção, em um universo onde a força define quase tudo, é subversiva de uma maneira que nenhum exército pode combater diretamente. A pergunta que nos resta, e que deixamos para você nos comentários, é esta: se Oliver continuasse operando do exterior do Império com o conhecimento que possui, quanto tempo ele levaria para construir uma resistência real capaz de ameaçar o Imperador Mark? Ou você acha que, em algum momento, Mark o teria procurado não para capturá-lo, mas para lhe pedir algo que nenhum Viltrumita do Império poderia dar, uma razão para mudar de caminho?